Olá, começa agora o melhor programa da nossa televisão do estado do Rio Grande do Sul. Pouco convencida a outra, né? É o Atualidades Pampa, é o programa que você adora participar, adora assistir, adora acompanhar. Com a boa notícia, com a boa informação, com os debates e principalmente com bom humor. Não sei se é o mesmo bom humor do ministro Sérgio Moro, que teve praticamente 7 sugestões excluídas do decreto que resolveu a posse de arma, que nós falamos no último programa. Vamos ver as manchetes de hoje. Doutor Ruschel, seja bem-vindo. Vai ao encontro do que a senhora disse. A assinatura do decreto sobre a posse de arma acalma a bancada da bala e ganha tempo e unifica as forças, arregimenta forças para a votação da Previdência. Muito bem. Gustavo Vitorino. Agora é a vez do Jardim Botânico e também do Vila Boa Jardim, enfim, vários bairros de Porto Alegre reclamando. O que está acontecendo com o DEMAI? Mais um além de ti, né, Gustavo Vitorino? Roberto, por favor. Magda, o preço da lista de material escolar varia até 300% de uma loja para outra. Vou falar de economia doméstica. Muito bem. Aninha? E ainda falando sobre Sérgio Moro, ele definiu o último governo como cleptocracia em entrevista. Opa, Marne Barcelos. A boa notícia é que o governador Eduardo Leite está dando completivo para o piso do magistério de R$ 2.557 com R$ 34. Este piso é o piso dos professores no Rio Grande do Sul, R$ 2.500. Que pena. Me dá uma vontade de rir. Não, mas não dá para rir não, porque é triste. Cantofone. Mercedes e Ferrari oferecem milhões de dólares para uma assinatura de um contrato de um garoto de 19 anos, filho de Schumacher. Opa, olha que legal, uma boa notícia. Ele é bom mesmo? É, o guri tem 19 anos. Então vamos conversar depois. Carla Krieger. Hashtag Fora Renan. Eu estou engajada nessa campanha. Oh, que forte, Gustavo Vitorino. Eba! Muito bom. Então vamos começar com essa tua que é muito boa. Bom, está chegando perto. A eleição do Senado, no Senado Federal, é 1º de fevereiro. E, parece mentira, mas Renan Calheiros é um dos favoritos, é o favorito para ganhar a eleição. Ele que tem 18 inquéritos, ele que já foi citado várias vezes na Lava Jato, ele que já foi do Senado e, mais uma vez, está tentando fazer aquele jogo de cena que ele sabe fazer muito bem. E, infelizmente, muitos dos senadores que já apoiaram ele continuam na casa, né, e continuam apoiando. Existe nessa eleição algo diferente, são muitos candidatos, tem o Tasso Gereissati, tem o candidato do PSL, talvez isso pulverize também os outros votos. Mas o fato é que Renan Calheiros pode ficar na linha sucessória da presidência da República se mais uma vez se consagrar presidente do Senado. E existe na sociedade uma grande mobilização para que isso não aconteça e a hashtag é hashtag Fora Renan e ela está ganhando uma grande repercussão no Twitter e em outras redes sociais. Temos que nos engajar. Então a gente sabe muito bem que o que faz pressão também nos senadores é a opinião pública. Isso já foi, né, divulgado, mostrado durante esses últimos anos. Então, essa hashtag tem que ganhar força, porque a gente não pode aceitar que Renan Calheiros seja novamente presidente do Senado Federal. Não pode aceitar, é uma vergonha. Marne, o que tu acha sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, que o senhor Renan Calheiros é um crápula. Com certeza, querido. É um crápula, é um cidadão que não está acima da lei, está abaixo da lei, né? Porque para estar acima da lei é outra coisa totalmente diferenciada. Esse senhor que com a sua conversa, com o seu mexe-mexe, chique-chique, né? Porque no destino chique-chique, ele consegue amealhar todos os votos. Ele chama, ele conversa, ele tergiversa. Ele já disse que vai ser amigo do Bolsonaro. Oh, se o presidente me ligar, eu estou... Ele fica o maior, eu acho, o maior craque. O Marne está se sentindo bem, senhoras e senhores. Ele está só reproduzindo a cena do Renan Calheiros. Ele parece um Moezinho fazendo as suas abluções em direção à Meca. Ele fica, não, ele faz qualquer coisa. Mas qualquer coisa se dá bem no poder. E parece mentira, a dona Carla tem razão.
provavelmente ele será. Pois é, porque a votação é fechada, né? A votação é fechada, ainda aconteceu isso. O ministro-presidente do STF cassou uma liminar do Marco Aurélio, que tinha, né, colocado votação aberta. E então a votação realmente será fechada, o que dá mais espaço para Renan Calheiros voltar a ser presidente do Senado Federal. Muito bom, é um vídeo que também está sendo compartilhado do momento da senadora Ana Amélia Lemos, que fala tudo que todo mundo queria ter falado naquele momento. Foi exatamente quando aconteceu o impeachment e quando o Renan Calheiros, junto com outros, como o presidente na época do STF, Ricardo Lewandowski, decidiram que Dilma continuaria com os direitos políticos. Isso foi um absurdo, uma afronta contra a própria Constituição, e ela cobra, então, coerência de Renan Calheiros. E ele interrompe ela durante a sessão e ela diz: senhor é um coronel, é exatamente isso, o senhor não deixa os outros falar, o senhor está sendo exatamente o que... E aí, realmente, o vídeo é maravilhoso, porque ela dá uma lição de moral nele. Então, vale a pena ver de novo, como diz aquela emissora. Vão ver essas reproduções que a gente fica com mais raiva. Dona Márcia, eu posso dizer com toda a propriedade, eu passei por uma experiência própria, e Renan Calheiros está acima da lei no Brasil. Tá acima. Quem vai para o Nordeste sabe. Eu tenho um amigo meu, eu não vou citar o nome aqui, eu vou 2 vezes por ano a Maceió. Ele tem 2 hotéis em Pajuçara, os hotéis mais top. Um Meridiano, o outro Ritz. E no ano passado, eu fui com a minha namorada, que está namorando ela, fui para Praia da Pipa e passei por Murici, que é uma cidade ali próxima de Maceió. E o cara do táxi disse assim: com essa mulher, ô gaúcho, não entra nessa cidade. Porque o prefeito dessa cidade é o filho do Renan. Se ele tá filho da tua mulher, ele te pega. Mas que barra, ele pega mesmo. Mas é a cara deles. Dono do Nordeste, um coronel total. Tá acima da lei e manda no Senado. E aí tu já desviou, foi para outro lugar. Peguei a direita, saída pela esquerda, saída pela direita. Mas se o senhor tivesse a fim de se livrar da mulher? Eu acho que... tinha entrado. Tu saía do táxi e dizia assim: só pode levar ela pra mim, por favor. Passa na frente da prefeitura. Passa na frente da prefeitura e atira ela ali. Mais alguém quer falar sobre Renan Calheiros? Eu queria dizer uma coisa que eu odeio dizer, mas eu tenho que dizer, eu concordo com o Chicão. O nobre advogado. Esse Renan Calheiros é o novo Sarney. O Sarney do Nordeste. É o novo Sarney. Ele descobriu qual é a jogada. É o seguinte: nenhum pedir impeachment de ministro do STF, ele senta em cima. É isso aí. Em contrapartida, o STF não deixa passar nada contra o seu Renan Calheiros e está tudo certo, estamos em casa. O Renan Calheiros usa isso e diz para os senadores: não, relaxa, tá tranquilo, vota em mim que eu de presidente, lá no STF seguro qualquer bronca. Ele disse isso no microfone, na sessão de impeachment da Dilma, ele disse isso no microfone para a dona Gleisi Hoffmann. A senhora tinha um problema, a senhora sabe, eu pego o telefone, ligo para lá e resolvi o seu problema lá, a senhora está sendo injusta comigo. Ele disse isso no microfone, ele disse que resolveu um problema. O problema da dona Gleisi Hoffmann são os processos inquéritos contra ela. Ele levantou o telefone, ligou para o STF e resolveu o problema dela. Ele disse isso no ar, no microfone, está nos anais do Senado. Então, assim, esse sujeito que responde... É um coronel mesmo. É um coronel mesmo. Ele é um novo Sarney. Ele é um novo Sarney, com uma diferença que o Chicão chamou a atenção. É coronel do mal. Toninho Malvadeza, né? Lembra do Toninho Malvadeza? Exatamente. Lembra do Toninho Malvadeza? Vitorino. Esse mesmo empresário me disse lá em Maceió, Chicão: enquanto o Calheiros estiver no poder, nunca vai acontecer nada com o Fernando Collor. Que reza uma lenda que ele tem uma dívida com o Fernando Collor, que vem lá dos anos... Os dois se protegem. Agora, tem um negócio ali que é interessante. O Renan Calheiros, ele tem uma ascendência brutal sobre os senadores do Nordeste. Exatamente com essa proposta. Essa proposta de vocês me elegem vocês. Aquele velho mamão lava outra. E lá no STF está tudo certo, porque no STF, os ministros que têm pedidos de impeachment caindo pelos borbotões, que está cheio de pedido de impeachment de ministro do STF, mas eles sentam em cima, tudo no Senado. Em troca, o STF segura a bronca dele. Então, assim, o Bolsonaro não tem como passar por cima disso, porque não está no voto, não está na vontade popular. Os senadores nordestinos, na sua grande maioria, não são todos, tem senador do Sudeste, do Sul, que vota no Renan também. Mas os senadores nordestinos, essencialmente, que são de esquerda, na sua grande maioria, têm essa identificação com o Renan Calheiros. Agora, eu quero levantar uma questão aqui.
Até que ponto o apoio do Bolsonaro pelo seu partido, PSL, ao Rodrigo Maia, que é da mesma turma do Renan, só que com menos força ainda, né? E ao Renan Calheiros, pode funcionar como uma máxima do judô, que é use a força do adversário contra ele mesmo. Sabendo que o Renan Calheiros é uma mercadoria à venda, tal como o Rodrigo Maia, ele pensa assim, eu boto esse cara lá, a hora que eu precisar de alguma coisa, eu dou 2, 3 carguinhos para ele, para quem ele indicar, para os amiguinhos lá, uma superintendência não sei onde, um cargo de conselheiro numa estatal aí, e está resolvido. Até que ponto isso não pode ser do interesse? Porque veja que o Renan já veio pedindo pinico, fez campanha o tempo todo, para o PT, para o Haddad, atacou o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de tudo. Agora disse, não, se o governo precisar, o Brasil é mais importante, não sei o quê, o governo pode contar comigo. O Renan quer estar onde a chave está. Quem tiver com a chave do cofre, não interessa a cor nem a letra. Não, o Renan não tem partido. Tipo de é o pior tipo. É o que se vende para qualquer carguinho, ele está lá. É o coronel. Então, assim, ele não tem partido político, ele não tem ideologia, não tem nada. Esse é o meu, o dele. O dele. Aí eu levanto a questão, Marco. O RC. E já te passo a palavra, que é a seguinte. Será que isso não é interessante? Porque o Bolsonaro vai pensar assim, bom, se travar, dou 2 carguinhos para ele e aprova. Não, mas o PSL está lançando um outro candidato. Ao Senado? Major Olímpio. Exatamente, o Major Olímpio. Bom, então já... Major Olímpio. E outros ainda que podem estar também... Desculpa. Eu só queria dar uma palavrinha do Renan Calheiros. Aqui a Carla está em plena campanha. O Renan Calheiros, em primeiro lugar, como disse o Vitorino, ele é um manipulador e um homem de extrema inteligência. Ele tem uma formação muito forte no direito. Ele é um bom advogado, ele conhece, ele sabe transitar. É só ver ele falar. Ele tem uma facilidade de expressão, de manipulação, de coloquial, né? Ele é coloquial. Aliás, ele é meio parecido com o senhor Vitorino quando fala, assim e tal. Desculpe. O que é isso? Olha que eu já tinha achado que o Vitorino era o nosso coronel pela fala do Chicão. E agora? Ele disse que fala muito, fala mais que os outros. Tu é o nosso coronel, querido. Eu fiz um elogio ao senhor. Eu também. E sabe o que eu acho desagradável nisso tudo? Me confundi com o Renan? Não, a gente comparou. Tem gente melhorzinha para me confundir. Tá bom, por exemplo, vamos lá. Tem uns caras legais lá. Tá bom, vamos lá, Roberto. O que eu acho também vai ter que lembrar, né, triste dessa situação toda é que o povo brasileiro também votou em senadores para mudança. Então tem muitos senadores que é o primeiro mandato deles e que vão estar contaminados por essa raposa. Então, realmente é uma pena isso, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ficar. É curioso isso, porque eu acho assim, qual é o diferencial que a gente percebe em 3 semanas de governo Bolsonaro? O governo está tomando para si aquilo que é do governo fazer. Colocar estratégias e dizer, esse vai ser o nosso objetivo. Colocar planos e se botar à frente. Não ficar à mercê de negociações, é dizer o que quer. Então, é curioso e fica aqui a nossa curiosidade de saber como é que o Bolsonaro e principalmente o governo Bolsonaro vai reagir a essa posição do Renan Calheiros. Vamos à tua manchete, Ana? Vamos falar um pouquinho mais sobre Sérgio Moro, que foi entrevistado ontem numa sabatina com diversos repórteres. Ele não se escondeu de nenhuma pergunta difícil. Falou sobre o filho do questão do feminicídio, sobre a questão da de armas e também afirmou que o porte de armas não consta na sua pasta para que tenha uma futura revisão, futuro entendimento de que isso deve acontecer, que deve ser liberado, porque ele entende que é algo muito delicado. Mas o que mais impactou dentro dessa entrevista, pelo menos ao meu ver, foi que ele analisando a questão da ditadura, de muitos brasileiros estarem nas ruas pedindo a volta do regime militar, foi justamente porque o último governo deixou o brasileiro tão sentido, aquelas pessoas que vão até as urnas, porque acabou sendo um governo de cleptocracia, onde perde a questão da democracia, é associado diretamente ao roubo, à fraude e à corrupção. Daí ele até justificou, dizendo que o seu intento é, como ministro da Justiça, trazer às claras muitos julgamentos, até pelo seu posicionamento, porque ele disse inicialmente, quando teve a questão do Lula, que ele não ia participar, não aceitaria nenhum cargo, mas ele disse que aceitou justamente porque ele quer fazer a limpa e participar desse processo, porque ele, como brasileiro, vê como importante a sua participação, principalmente abdicando do magistério,
registrado para então ingressar no Ministério. Eu vi essa entrevista. A única coisa que eu posso dizer dessa entrevista é que esses jornalistas teriam que ter um Estado Islâmico no Brasil. O Estado Islâmico deveria estar no Brasil. Porque o estilo de tendência deles para queimar o Sérgio Moro foi uma coisa assim, por isso que eu odeio a esquerda e o Petralha. Revoltante mesmo. Queria Pinochet, por isso que Pinochet que tinha que ter o Franco Nobel. Sabe o que foi bom? Ter visto o quanto faz diferença tu ser uma pessoa, um profissional ilibado, ou seja, não ter nada preso. O Sérgio Moro respondia com calma, com propriedade, olhando no olho. Com tranquilidade. Mas, Roberta, a Magda falou a verdade, até perguntas Roberta, que não eram apropriadas. Roberta, porque é não a sabia. revolta que dá num cara que está focado. Pega um detalhe do funcionário da FUNAI, enquanto o Lula levou Mas todo tu viste o Brasil a classe com que ele se propõe, a resposta. Mas talvez eles tenham feito, Chicão, até esperando que ele fosse responder. Se desestabilizasse. Não desestabilizar, não, porque eu acho que as pessoas já entenderam que ele não se desestabiliza. Exato. Ele é Mas até que ele entrasse nessa, entendeu? Ele seguiu a cartilha dele. Por exemplo, ele falou alguma coisa sobre os itens que ficaram de fora do decreto da posse de arma. Ele era contra 4 armas para uma pessoa. Ele falou sobre isso, que esse Mas ele decreto passou, foi né? uma construção, foi uma construção feita a muitas mãos. Então, eu acho que é... E aí ele fala uma coisa muito interessante. Tem muita gente que está criticando que não entrou o porte de armas e tem muita gente que está criticando a flexibilização da posse. Quer dizer, eu acho que eu fiz exatamente a coisa do meio termo, né? Então, assim, ele conseguiu realmente manter a linha, porque é uma coisa que ele consegue, ele é uma pessoa técnica. Então, ele tem a resposta técnica. Então, ele não deixa, ele tem uma postura de juiz. Ele consegue manter uma imparcialidade e uma postura. E a serenidade dele, né? E daí, isso, a serenidade dele, Magda, me passa uma confiança, uma segurança. Eu acho assim, que se algum dia a gente descobrir que ele não era sério, aí me caiu todos os biquinhos. Ela fez assim, eu acho que eu ia tirar a roupa. Ela fez assim, aí me caiu a saia. Isso que tu tá trazendo, Carla, é muito apropriado e é isso que às vezes a gente tanto quer de um estadista, de pessoas que estão em cargos públicos. Aceitar contraditório. Enxergar e escutar quem pensa diferente. Quando o Sérgio Moro diz o que a Carla acabou de dizer, olha... Pelas críticas de um lado e pelas críticas de outro, acho que nós estamos no caminho certo. Isto que nós precisamos, o equilíbrio. Saber escutar pessoas que pensam diferente, mas escutá-las de verdade. E não reagir, pensar, adequar. Cargo público é isso. Vamos escutar o Dr. Russo, não terminou? Obrigado, dona Magda. Muito obrigado. Deixa eu só concluir aqui. Só para dar um ponto final, assim, podemos colocar nessas declarações que ele até, sobre a questão da posse de arma, ele falou que ao mesmo tempo que existem pessoas que se movimentam buscando uma segurança em apenas situações extremas, que é o caso se alguém invadir a tua casa, o comércio, tudo isso, ele disse que procura atender essas pessoas, mas também que ninguém no Brasil é obrigado a ter uma arma, que ele vai respeitar tanto o objetivo de quem quer se proteger como daqueles que são pacifistas, acreditam que essa não é a solução. Doutor Russo, queremos ouvir a sua fala. Estamos com saudades da sua voz. Muito obrigado. Eu estou com saudades do Salam Aleikum toda. A senhora sabe que ontem a bancada da bala estava aqui, estava terrível. Eu estava telespectador ontem a bancada da bala estava solta ontem. Eu ia defender. Olha lá, ó. Eu vou dizer uma coisa. Todo de preto. Era bala pra o general, não, ele é general, não. O general estava solto. Eu pensei que ontem nós ia bater continência, ia fazer ódio unida aqui, porque a bancada estava firme, estava unida. Mas, doutor Russo, vários telespectadores perguntaram pela sua presença, sentiram sua falta. Muito obrigado. A gente explicou bem direitinho o que você estava fazendo. Eu sei. Circularam versões sobre a minha ausência. As mais absurdas e as mais viáveis. Exatamente. Eu quero tranquilizar. Faça um juízo. Já é a verdadeira. Quero tranquilizar que estou de volta. Dona Magda, a minha visão, vocês conhecem, ela é diferente, né? Eu acho que a crítica é pela crítica. Acho que a nossa bancada tem sido muito ácida com a crítica, né? E esse foi um tema que pontuou ontem, né? Eu acho que nós viramos críticos da crítica. Quando a crítica faz exatamente o que tem que ser feito. E vou dizer uma coisa, tenho 61 anos, não vi governo mais criticado que o da Dilma. Ela foi ridicularizada, foi tudo, com razão ou sem razão, esse não é matéria para nós não vamos repetir pauta superada. Em 10 dias? Mas ela foi... foi destruída em 6 anos, não foi em 10 dias. Mas não sei qual é o tempo que tu tem, Gustavo. Tu falou até agora, não.
Ninguém te interrompeu, mas vamos lá, a crítica, vou repetir, em 61 anos não vi governo mais criticado, que com razão ou sem razão não é a pauta para nós aqui. Mas isso é a questão da crítica. E tem que fazer uma entrevista, quando tu vai entrevistar alguém do tamanho do Sérgio Moro, se tu vai fazer aquelas jogadinhas ensaiadas, então me parece uma postura muito de torcedor. Aí tem que perguntar, Sérgio Moro, o que tu almoçou? A comida estava boa? Porque senão não dá, pessoal. Entrevista é isso. Entrevista é isso. Entrevista é tentar tirar do ministro da importância dele as decisões. Por exemplo, várias decisões deles foram contrariadas no decreto que foi publicado. O que é jornalista? E eu não tenho curso de jornalista, não sei quantos tem aqui da bancada, mas jornalismo é fazer com que ele mostre qual é o sentimento que ele teve. Como ele é muito preparado, muito profissional, deu as respostas profissionais que eu acho que são do jogo, pessoal. Então, nós aqui estamos falando, ontem também, 80% da crítica está contra. Não, 80% da crítica está fazendo a crítica. Está fazendo a crítica e nós emitindo a nossa opinião, do que concordamos, o que não discordamos. Então, essa é a minha matéria. Sobre a minha posse, sobre a minha manchete, que pega o Moro... A posse da árvore. É exatamente sobre a posse. Você está pensando na posse da árvore. Não, mas eu queria entrar com conteúdo, porque não quero discutir jornalismo. Só falei o que eu penso de jornalismo. Sobre a posse, eu acho que o governo ganhou um tempo extremamente importante, né? Ele conseguiu, a gente falou na bancada da bala, a bancada da bala conseguiu ser acalmada, né, porque cobrava, porque era uma promessa de campanha, então foi assinado. Então o porte, que é uma matéria muito mais complexa, será discutida mais adiante. O que o governo quer? O governo quer concentrar o foco na reforma da Previdência e abrir agora a discussão do porte, porque se havia uma unanimidade sobre a posse, sobre a porte, a matéria é muito mais controvertida. Né? Então tu podes abrir uma cisânia dentro de um Congresso que tu ainda nem sabe quantos votos tem. Então, como a concentração é em cima da votação da Previdência, deixa a matéria complicada para o lado e fica concentrado na matéria da Previdência. Eu vou pedir licença para ler um e-mail que nós lemos ontem no programa, não sei se estavas assistindo na hora, que é para tu veres como as opiniões são e tu fica sem saber para que lado olhar. Gente, coloquem uma placa aí, rei, o mito é nosso rei, kkk. Até parece que ele não erra, acertou tudo até agora, inclusive os filhos, kkk. Cadê o Ruschel? Já o excluíram porque suas opiniões são contrárias? Tu hoje está fazendo a nossa redenção aqui. Pelo contrário, dona Magda, se há alguém Denilson que faz a justiça aqui, é de que dizer que a senhora sempre me assegura a palavra sobre qualquer assunto Mas eles estão dizendo que tu não viesse ontem, o Marcelo, que estava furioso. Mas não capitulei, não capitulou. Estou aqui Nem hoje. foi demitido por nós. Estou aqui pronto, exatamente. Marne Barcelos. Eu tenho uma... Eu não estou pensando... Tá animado hoje, eu estou pensando, né, que ninguém do PT deu uma explicação do apoio ao Maduro. Ninguém, Vitorino. Chegou agora... Olha, nós erramos quando apoiamos o Maduro, aquele ditador, aquele sacripanta, que fez tudo isso com um pouco da Venezuela e continua entronizado como se rei fosse naquele país tão rico e maravilhoso como é a Venezuela. Ninguém veio dar uma explicação. Eu acho que de todos os erros cometidos pelo PT, o PSDB cometeu erros crassos e gravíssimos também. Provavelmente o governo Bolsonaro também irá cometer erros e nós estaremos aqui para falar a respeito desses erros. Vamos falar a respeito disso. Ninguém teve a coragem ou a capacidade de dizer, alguém, né, dizer do Partido dos Trabalhadores, que tem gente honesta, honrada. Eu conheço o senhor Eduardo Suplicy, que é uma figura fantástica, um homem honesto, um homem probo. Eu conheço o José Genuíno, vou levar paulada por dizer isso, mas sou José Genuíno, é outra pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro, em São Paulo, morava no mesmo bairro que eu morava ali no Butantã, lá em São Paulo, conversamos diversas vezes, uma pessoa honrada, mora num apartamento simples, etc, etc. Então existem pessoas honradas. Agora, quem é que em nome do Partido dos Trabalhadores vai simplesmente dizer, nós erramos nessa proposição bolivariana, por isso, dá todos, né, todos os meandros desse comportamento. Ninguém vai fazer isso, porque é muito simples atacar, é muito simples ir contra algo que está começando e não reconhecer os seus próprios erros. De todos os erros cometidos pelo PT, de toda essa corrupção,
da colocação na cadeia, inclusive de todos os tesoureiros, todos os que foram tesoureiros do PT, foram condenados e cumpriram pena justamente por ter errado no seu procedimento. Para mim, a maior mácula foi o apoio a este cidadão chamado Maduro, este governo podre que destruiu aquele grande e rico país chamado República da Venezuela. A Gleisi acabou destruindo completamente o que existia do Partido dos Trabalhadores quando realmente foi na posse do Maduro. Ali colocou a pau de cal em cima do próprio partido. Todos criticaram, inclusive o Tarso Genro, né? Claro que é um... mas eu vou alertar vocês de uma coisa. Gente, quem fica 14 anos no poder roubando da forma como roubou, essa gente ainda tem muito dinheiro. Essa gente se enraizou na máquina do Estado. Sabe cupim? É essa expressão do Percival Pugina, que é cupinizou. Eu sou fã. Um abraço, Percival. Também adoro Percival. O PT cupinizou a máquina pública de uma forma que não pensem que vai ser 10 dias, 10 meses que vai se limpar isso. Digamos assim, o que está mais visível está sendo removido, mas as corporações estão entranhadas do petismo, do socialismo. O corporativismo travestido de socialismo, ele está entranhado na máquina pública brasileira. Se você olhar esses presidentes de sindicatos, de comissões, esses líderes de segmentos profissionais aí, vocês vão ver que essa gente, o que não tem ficha, já passou na porta. Entendeu? Então, eu entendo que o PT passa por um momento difícil, mas está longe de ter terminado. Esse partido é uma doença que nós vamos ter que conviver por muito tempo. Mas deu uma bagunçada, né, Gustavo? Doutor Vitorino. Não, deu uma... Claro que ele ainda existe, que vai ter muita gente que vai tentar botar. Agora, ele não tem uma pessoa, uma figura que hoje possa ser um nome que substitua o Lula. Não tem, é tudo em cima do Lula, porque o Haddad não vai conseguir fazer isso, esse feito. Qual é o outro nome que tem dentro do Partido dos Trabalhadores? Que pode ser tido como um líder. Não, o problema eles precisam se reinventar. É que o Partido dos Trabalhadores hoje, ele age num processo de pulverização. Por exemplo, quer ver uma coisa? Tem um deputado nosso aqui, o Paulo Pimenta, que é o líder do PT agora na Câmara Federal. Ele e o pessoal do PSOL, acho que é o Freixo lá do Rio de Janeiro. Esse aí tá um nome que está crescendo. Já vão entrar com o pessoal é muito forte no Rio de Janeiro. Muito. O pessoal é muito forte no Rio de Janeiro. Ele e o Freixo já estão falando que vão entrar com uma ação no STF contra esse negócio das armas. Eu disse ontem aqui e vou repetir, se o Bolsonaro dobrar o salário mínimo, eles vão entrar com uma ação e vão criticar. Pegando o rabicho do que você está falando, o Brasil não é um país de craque, de valente, é um país mais para galináceo. O Brasil é. E não é um país democrático. Se isso aqui fosse uma democracia, tudo que era político do PT seria hostilizado. Porque o que o PT fez para o Brasil é um crime, ele lesou a pátria, ele roubou. O cara que gosta do PT devia ser discriminado da sociedade e expurgado da sociedade. Porque é um pária, porque eles roubaram roubaram mais que os traficantes, fizeram pior que os traficantes. Eles contaminaram a essência do país. O cara que gosta do PT não pode ser respeitado. Parlamentar do PT, dona Magda, para mim não existe. Eu tenho verdadeira ojerização. É bactéria para mim. E o cara que apoia não tem argumento. Tem argumento de falar comigo aqui. Estou aqui na Atualidade Exposta. Senta aqui, que vocês fizeram em Passadina, pegaram nosso dinheiro, levaram para Angola. O que é isso, chefe? Pode enrolar os outros. Mas não eu, com QI 180. Só jornalista mequetrefe ou chapa branca, que ganha algum de vocês. Dona Mayra, eu jogo fora. Eu não posso perder o exemplo, dona Mayra. Eu não posso perder o exemplo. Veja a importância de o Chicão e o Vitorino poderem criticar o partido que é anterior, que é um direito legítimo. Os jornalistas estão exercendo o seu direito legítimo. Então não vamos brigar com os outros jornalistas que exercem seu direito legítimo de criticar o novo governo, né? Cada um emite a sua opinião. O que eu disse é que
me parece bem mais lógico. E uma questão que também é um exercício lógico, que eu sugiro de reflexão para a minha querida bancada, é que nós saudamos aqui a demissão de 300 cargos comissionados, acho que não sei se foi segunda ou terça-feira. Foi uma das primeiras decisões. Saudamos 300 cargos comissionados, dizendo que era pessoal que tinha aparelhado pelo partido anterior. E agora estamos defendendo que o novo governo... Estamos defendendo que o novo governo faça o mesmo, só que com os dele. Eu ainda prefiro que para os cargos sejam colocadas pessoas competentes. O que a gente percebe, assim, Buxa, que o governo está tentando dar uma ajeitada em tomar consciência do que aconteceu nos últimos 14 anos, quiçá 30 anos nesse país, para poder justamente o quê? Criar estratégias. Por quê? Porque as pessoas que estão entrando são pessoas que têm realmente um bom currículo, são técnicos. Então, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, ele está suspendendo por 90 dias os contratos com ONGs. ONGs que têm contratos e parcerias com o Ministério do Meio Ambiente nas áreas de recuperação florestal, gestão ambiental, segurança alimentar, nas comunidades indígenas e no agroextrativismo. O que ele quer avaliar? O que foi feito com 516 milhões de reais que o BNDES oficialmente ofereceu a 48 ONGs. Então, são 48 ONGs gerindo 516 milhões de reais. É uma quantidade considerável de dinheiro, aonde o que ele quer? Ele quer transparência. E as ONGs estão muito furiosas com ele, dizendo que isso é ilegal, que deveria ser tomado só através de uma abertura de um processo administrativo, mas ele argumenta que é um direito do povo brasileiro ter essas contas claras, organizadas, para decidir, olha, isso está sendo bem gerido? Seguimos. Isso não está sendo bem gerido? Não vamos seguir. Transparência. Ele está seguindo essa ideia. Então, são limpezas que têm que ser feitas. Não importa o partido, o que importa é o quanto foi ético esses últimos anos no nosso país. Isso que eu acho que é importante também, que aí tem um exemplo. Ana, você vai falar sobre isso? Ontem o Marne apresentou aqui a capa da revista Isto É, contando a história da dona Rose. Essa moça indicou pelo menos uma dúzia de conselheiros para as agências. Indicava os amigos. Amigo de bar, amigo de boteco. É que ela dava as cartas e jogava de mão, né? Parceria. Tudo. Indicava para as agências reguladoras. Essa gente decidia a nossa vida, porque essas agências reguladoras hoje controlam as empresas aeronáuticas, energia elétrica, fornecimento, infraestrutura, comunicações, as operadoras, tudo. Os conselheiros dessas agências eram amigos da dona Rose, parceiros da noite lá indicados por ela. Olha a várzea que nós chegamos. É verdade, essa foi uma das matérias. Com aquela cara, dona Rose, ainda. Não, o Lula estava mais. O que eu quero dizer para vocês é que quando se fala em desculpinização ou despetização, se fala exatamente tirar esses caras. Sim. Porque, na verdade... Eu acho que tu só tira fazendo isso. Pega tudo e vamos ver o que Se a gente parar para pensar e ver o seguinte... mas o PT botou técnicos bons em alguns lugares. Onde? Me apresenta dois. Onde? O que funcionou? A Eletrobras está quebradinha. Estão tentando evitar que privatize a Eletrobras, que está quebradinha. A Petrobras sofreu um assalto que quase emburacou. Nós pagamos a energia elétrica mais cara da América Latina. Em relação ao preço do combustível, o Brasil, que foi mentirosamente divulgado que era autossuficiente em petróleo, paga uma das gasolinas, em termos proporcionais, mais caros das Américas. O salário mínimo nunca teve tão baixo. Tão mínimo. Tão mínimo. Os reajustes do Bolsa Família, o Bolsa Vagabundo, Bolsa Cachaça, Bolsa Vadia. Essas coisas aí, normalmente é muito acima do reajuste do salário mínimo. Já nem falo do reajuste dos aposentados, dos velhinhos. Isso é demais. Os reajustes dos velhinhos é vergonhoso. Então, me diz uma coisa, aí eles vêm dizer, mas o PT botou dinheiro na classe média, trouxe a pobreza para a classe média. Que classe? A classe média. Então, dona Magda, olha aqui, mudaram os parâmetros de cálculo. É ruim, mas é verdade. Mudaram os parâmetros de cálculo do IBGE
Teve uma época que quem ganhasse R$ 1.170 era considerado classe média. Mas, Gustavo, o que eu acho... O que é isso? Independente... Poxa, eu sou bobo? Gustavo, o que eu acho que está havendo uma grande mudança, independente de partido, é o quê? Que no momento que há uma corrupção, no momento que a justiça ou a polícia encontra uma corrupção, o governo está preocupado em se posicionar, ou pelo menos estão se mostrando preocupados. Essa grande... Essa afirmação foi feita, inclusive, pelo Moro ontem, que eu achei isso muito louvável da parte dele, ter colocado isso. Porque o que a gente percebia? Havia o mensalão. O que a gente via do nosso presidente, que afinal de contas era quem respondia pelo povo. Olha, eu não sei, não é comigo. Então, nós nos colocávamos numa situação em que a gente dizia, bom, se o nosso presidente não vai fazer nada, a quem a gente recorre? Essa sensação de não ter a quem recorrer, talvez vá mudar. Por favor. É claro que é ainda recente, mas há uma esperança. Doutor Russo. Dona Magda, o Vitorino, ele faz um reducionismo na análise dele de 14, 15, 16 anos a 3, 4 anos, que foi a parte final, o governo da Dilma, que foi um desastre, né? Seguido do Temer, que foi outro desastre. Sim. Mas, evidentemente, que se considerarmos que as eleições foram lícitas, justas, pelo menos legitimaram. Agora, as urnas eletrônicas agora foram legitimadas, né? Agora as urnas eletrônicas... As urnas primeiro turno. Para aí um pouquinho. Nós estamos ele está falando da outra. Mas a outra era a roubalheira também. Tentar fazer um... Deixa ele falar. Ele ouve todos vocês. Nós temos que fazer uma recuperação. Nós precisamos fazer uma recuperação histórica, senão nós jogamos tudo no mesmo... Por favor, fale. Primeiro, o Lula ganhou uma eleição e ganhou uma reeleição com quase 70% de votos. E indicou uma sucessora também com um índice altíssimo de popularidade. Nós trouxemos aqui há 6, 8 meses pesquisas onde o Lula preso, ponteava as eleições. Não fui eu que trouxe essa estatística, nós que trazíamos. Tá, ok, que seja, mas ela aconteceu. Foi a Datafolha. Isso, foi a Datafolha. Só ajudou para lembrar que é o Datafolha. Foi a Datafolha. Foi a Datafolha, foi o que quiser. Quando a gente não quer, desacredita o órgão. Não tem problema. Mas é importante que quem ouça a informação. Eu também. Há menos de 4 meses, nós trouxemos uma pesquisa onde ele ponteava na frente de qualquer preso. Então, se a eleição é baseada num povo inteiro e a democracia é a vontade da maioria, ele beneficiou a gente, né? Nada invalida os argumentos do roubo, que nós todos somos contra, e por isso perderam a eleição e por isso estão presos, né? Ninguém mais vai roubar nesse país, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós nunca defendemos aqui, por isso que trazemos todos os inquéritos e volto a dizer, estão presos e tem mais gente que vai presa ainda, se Deus quiser. Inclusive o Aécio Neves. Que também foi candidato. Então, eu só estou dizendo que o povo, sim, teve a sua melhoria, porque senão não votaria. Senão não teríamos esse índice extraordinário, muito acima da média, que se ele fosse candidato, não tivesse preso, por mais que fiquem bravo, ele seria o presidente do país. Não seria. A Carla pediu para falar primeiro. Não seria. Eu tenho um outro ponto de vista. Eu acredito que o Gustavo Vitorino está trazendo o resultado de um governo que pode ter sido Lula, depois a Dilma e metade da Dilma, mas é de um governo, de um partido que esteve no poder e o resultado foi péssimo, o resultado foi negativo. Se a gente for lembrar, na primeira eleição do Lula, ele pegou o país na hora que o país era para ter crescido realmente e ter continuado rico. Essa que foi a grande questão. Porque ele pegou com o real, ele pegou num momento mundial maravilhoso e que ele poderia sim ter feito o que ele disse que ele ia fazer. Que ele ia ser diferente, que ele ia botar o país para crescer, como assim cresceu no início, mas ele se envolveu na roubalheira. E a roubalheira acabou com as nossas instituições. A roubalheira acabou com a Petrobras, que é a empresa que tinha tudo para dar certo. De visita, né? Então, assim, isso foi o resultado, como disse o Vitorino, de um governo que falhou em todos os sentidos. Um governo que se dizia do social e que pegou também da Ruth Cardoso a questão da Bolsa Família e institucionalizou o Bolsa Família, que ajudou muita gente, e que continua ajudando muita gente, mas que as pessoas se apegaram ao Bolsa Família como se fosse um trabalho para o resto da vida e que não deu oportunidade dessas pessoas crescerem. Durante determinado tempo eu te ajudo, mas depois te ajudo também com alguma profissão.
profissionalizando essa pessoa para ela entrar no mercado de trabalho. Então, na minha opinião, o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, o Lula e a Dilma tinham tudo para dar dado certo e deram muito errado. Muito bem. Dona Ana, a senhora quer falar outra coisa, né? Não, o Marne comentava a respeito do Como Maduro. não? Sim? Sim, tinha algo a comentar e sim, tenho algo a acrescentar, mas um assunto que ficou não um tem pouquinho problema. lá para trás, Vamos porque voltar. ontem nós falávamos da visita do Macri a Brasília, o Jair Bolsonaro, os dois então conversaram com a imprensa nesta manhã, falando sobre os assuntos que acabaram discutindo, e o Macri foi muito incisivo ao falar que não reconhece o governo de Maduro e que, de fato, foi eleito por uma eleição fictícia e que pretende tomar providências mais sérias para, de alguma forma, até entrar com uma sanção a respeito do Macri, a respeito do Maduro, dizendo que ele só quer se perpetuar no poder, enganando o povo, e que de nenhuma forma os países da América do Sul irão concordar com algo do tipo, e espera medidas mais rígidas. Até foi a principal pauta da conversa entre Jair Bolsonaro e Macri, a primeira visita oficial do presidente argentino à capital do Brasil. Marlene. Eu queria fazer um agradecimento a uma pessoa, a dona Marlene Sauer, é uma bisavó, né? Querida, que nos assiste todos os dias, que ouve a Rádio Pampa, e é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado pelos presentes que ela sempre manda, né, periodicamente para mim. Mas hoje eu trouxe para falar rapidamente de uma grande Pode figura. Ser longamente. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Só mostrar a capinha. Já leu ele? Já. Ah, Eu li, parabéns. Eu li em 2006, o Amores Líquidos. Isso, deve estar aí esse livro. Bom, também é o Bauman era um judeu polonês que conseguiu resistir ao nazismo da Segunda Guerra Mundial. Se torna professor da Universidade de Varsóvia, perseguido também pelo regime comunista, porque quando os comunistas assumem a Polônia ao término da Segunda Guerra Mundial, eles continuam na perseguição aos judeus. Ele, o Dr. Bauman, se aposenta da universidade e vai lecionar em Leeds, na Inglaterra. Mas o mais importante são os ensinamentos dele como sociólogo, sociologia. Foi uma entrevista que um jornalista fez com ele, e o jornalista colocou, né, entregou a entrevista e foi publicada essa entrevista na íntegra. Ele morreu há 2 anos atrás com 91 anos de idade. Mas o mais importante de todos os aspectos por ele direcionados, analisados, balizados, etc., foi o que ele disse, né? O que ele disse: tudo que eu falo, né, independe de todos os cursos que ele tirou, que deram a base intelectual para que ele pudesse fazer os comentários, mas sim pela vivência, pelo dia a dia. O fato é que a sociologia, a sociedade, tudo isso relativo atinente a isso, faz parte do conviver, do viver com uma própria filosofia, da conversa. Porque o que é a filosofia? A filosofia é a conversa, é você conversar, você filosofar, você jogar para fora as suas coisas íntimas. Então, eu gosto do Dr. Bauman, já havia lido ele, li uns 2 livros dele algum tempo atrás, mas hoje resolvi me reportar a este grande sociólogo judeu, polonês-inglês, olha aí, polonês-inglês, ele tinha nacionalidade britânica, que ele lecionou em Leeds, na Universidade de Leeds. Então, eu recomendo a vocês esse livro Bauman, sobre Bauman, Zygmunt Bauman, nada com Freud. Marne, eu acho também que é interessante colocar que o Bauman teve uma genialidade, que foi, em 2006, tratar de um assunto que estava tão latente. Ele se antecipou ao que acontecia. Ele soube ler aquilo que a gente fala que é um zeitgeist, o que está acontecendo no mundo inteiro, um movimento, que é o quê? Uma realidade onde as novas tecnologias fazem com que as pessoas sejam muito mais superficiais do que profundas. Isso foi bem interessante, então ele tem essa genialidade. E eu trouxe aqui uma frase dele, para encerrar, que diz o seguinte: o velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho, colocado por ele. E outra coisa que ele diz, que as redes sociais, tudo isso aí destruiu a juventude. É verdade, mas ontem Um homem com 91 anos, hein? E a gente falou exatamente... Falou em 2006 ontem a gente falou exatamente isso, já no Rabicho, como as pessoas, em especial as adolescentes, estão superficiais e dando muito valor para a parte estética, procurando desde cedo, né, a cirurgia plástica, meninas lindas, maravilhosas, que teriam que estar felizes. Um problema, né? Um problema seríssimo para as famílias e para
para as próprias adolescentes que tentam ser uma coisa que ninguém é, na verdade. Insatisfação consigo. Então, vem uma insatisfação muito grande dessa juventude. Falando em juventude, neste final de semana que eu estive na Serra, estive em Gramado, depois fui a Canela, aproveitei e visitei um casal de amigos, a Marta Severo e o Sérgio, que estão morando fora do Brasil, enfim. E lá eu conheci 2 jovens, um menino de entre 8 e 10 anos, eu não lembro agora exatamente a idade dele, e a menina tem 17, 18 anos. Os 2 assistem o nosso programa, em especial ele. Ele chama Guilherme, um loirinho lindo, daquele olhinho azul, assim, bem alemãozinho, e ela é uma morena também, bonita, Daniela. Então, assim, ó, é um menino, uma criança, né, que nos assiste, adora o nosso programa, adora ouvir os nossos comentários. Então, vamos mandar um beijo pro Guilherme, que mora aí em Canela, e pra Daniela também. Obrigada ao Guilherme, que desde pequenininho já está nos assistindo. Não sei se isso vai ser bom para tua formação. Guilherme é um nome lindo. Guilherme é um nome lindo. E o apelido Gui também, eu acho. Eu não sei, eu acho que ele é Gui também. Posso mandar 2 abraços, então, meu amigo Carlos Baranzelli, aqui em Porto Alegre, e o meu amigo Cláudio Zap, essa grande figura, amigo maravilhoso, lá em Santa Maria. Zap, um abraço e parabéns pelo seu sucesso. Gustavo Vitorino, eu quero ver a sua manchete, o Demai. Ou tu vai falar de outra coisa antes? Mas eu tô preocupado com o Demai. Desde que eu falei aquele negócio da praça. Não tinha água hoje de manhã no morro aqui também. Não, não tem água há horas, muitos lugares. O que está acontecendo com o Demai? Acho que o prefeito Marquesan vai ter que intervir diretamente no Demai, porque está demais a coisa. Degenerou. Aquilo que está acontecendo na Praça Arco Verde, vou repetir para quem não sabe, na Praça Arco Verde está jorrando água há meses. De uma unidade do Demai. Meu Deus. Jorra água de uma unidade do Demai. Há meses formou um riacho, o Riacho Arco Verde, que desce, porque a Praça Arco Verde no alto de uma colina, desce a colina, aquele riacho, vai até lá embaixo. Está jorrando água de uma unidade do Demai. Aí eu fiz a crítica aqui, a assessoria de imprensa educadamente mandou uma resposta justificando que precisava uma obra, não sei o que tinha que licitar. Aí disse que a obra vai começar em outubro. Outubro? E o prejuízo? Não, qual é a autoridade que o Demai tem de mandar alguém economizar água? Não, e o prejuízo, porque é água potável que está jorrando há meses. A Praça Arco Verde está destruída. E as caturitas tomam água ali? Destruíram a Praça Arco Verde. Bom, aí quando eu fiz a crítica, começou a aparecer gente reclamando aqui. Lomba do Pinheiro, Jardim Botânico. Aqui, na orfanatrofe, lá embaixo tem faltado água toda hora. Quer dizer, o que está acontecendo com o Demai? No verão faltar água? Faltar água por quê? Tem que economizar? Como tem que economizar? Querem que eu fotografe, filme lá? Eu vou filmar na frente da minha janela. Uma cachoeira. As periquitas vão ficar chateadas, vai tirar a piscina delas. As periquitas estão adorando, tem piscina, né? E com esse calor, né? Piscina, não vão sair nunca mais da tua casa. Não é, agora definitivamente. Então, assim... O senhor não gosta dessas periquitas? Prefeito Marquesan... Eu tenho afinidade com periquita. O prefeito Marquesan... Já criou vínculo. Marne Barcelos tem um sorro manso. Prefeito Marquesan, eu acho que o senhor precisa interferir diretamente nesse caso, chamar o presidente do Demai, a diretoria de operações, a ONU, o FBI, a CIA, sei lá, chama alguém... Tem que ver o que está acontecendo, porque isso está comprometendo a sua administração. A gente sabe que o senhor está com uma série de dificuldades, mas nós estamos lidando com algo que é primeira necessidade, água. Pessoas. Tem gente sem água. Não, o Demai está botando água fora. E cada ventinho fica sem água e sem luz. Pois é, sabe? Então, assim a gente sabe que está quebrada mesmo. Não, pois é, mas tem que tomar um banho. Você está quebrado mesmo, aí tem que... Ainda vamos apagar a luz, mas, vamos morar no escuro. Tá quebrado, nós vamos morar no escuro, vamos comprar vela. É o que vai acabar problema acontecendo. De vocês. É o que vai acabar acontecendo. É a tal da gestão pública. A gestão, eu acho que o prefeito Marquesan tem que chamar o pessoal do Demai, diretoria do Demai. Eu não sei quem é o presidente do Demai, diretor de operações do Demai, não conheço ninguém do Demai, mas... Poxa, tem alguma coisa errada. Quando eu comecei a falar aqui, começou a chover reclamação. Aí eu estava vindo para cá, estava ouvindo a Rádio Pampa, o Marconi, porque o fulano do bairro tal, lá na Rádio Pampa, aí o Marconi, pois é, eu não sei o quê, tem não sei o quê no bairro tal, aí na Rádio Pampa eu estava ali agora, o pessoal, olha, tem uma reclamação aqui, Gustavo, o bairro não sei o quê. Todo dia agora tem reclamação de falta d'água em algum lugar. Pô, tem que ver, prefeito. O pior é que assim, todos os anos acontece isso. Nesta época e durante todo o ano está cada vez pior.
Cada vez essa temporada chega mais cedo e acaba mais tarde no ano. Porque antes era naquele momento de superpopulação, Réveillon, Natal. Só que agora começa no Réveillon e Natal e ele segue até o início do Carnaval. Tá, e a água que tá faltando tá jorrando. Tá jorrando lá na praça. Ó, pessoal, vão lá pra frente da casa do Gustavo Torino. Quem não tiver água, vai tudo morar na Praça Arco Verde. Monta as barraquinhas lá, porque tá jorrando água lá à vontade. Gustavo, é o tal do desperdício, né? E a gente tem que cuidar do desperdício. É a tal da falta de gestão. Também, a falta de gestão. Chicão, tua manchete. Antes da minha manchete, mandar um abraço a um amigo meu que está de aniversário hoje, o Eduardo Ligaray, que é um grande DJ em Porto Alegre, um cara que ele conseguiu fazer o flashback virar Onde é que anda o Ira, hein? O Ligaray tá botando som pela vida. Ele não tá lá no Bali High? Faz Bali High, faz Porto Alegre, faz... Ele tá fazendo... Ele tá de aniversário hoje, o Ligaray. Ele gosta muito do Vitorino. Gosta muito de mim também, me telefonou, me convidou para aniversário. Ele acha o Vitorino um cara que incentivou muito a música no Rio Grande do Sul. Isso aí. Mas, dona Magda, é o seguinte, na Fórmula 1, tudo vive de grife. Damon veio de Gran Rio. Nelson Piquet, o seu filho também teve na Fórmula 1. A Fórmula 1 ela é muito voltada a nomes. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que a grife é que move o planeta. O dia que não tiver mais grife no mundo, nós vamos virar um exército de russos aqui da Sibéria, que o PT queria para nós. Mike, 19 anos, ele é filho de Schumacher e sobrinho de Ralf. Então ele já é uma grife na Fórmula 1. Ele recebeu o convite da Mercedes e da Ferrari para entrar na Fórmula 1. Ele é campeão da Fórmula 3, o guri tem talento, vai para a Fórmula 2 e vai chegar provavelmente para a Ferrari. Porque a Ferrari tem mais... embora o Schumacher começou com a Mercedes, ele é alemão, a Ferrari tem mais de Schumacher que a Mercedes. Isso eu achei uma notícia em termos de esporte muito agradável. Chicão, ainda em relação então ao automobilismo, uma notícia que começa a preocupar as grandes marcas. Nem todas as grandes marcas estão focadas em produzir o carro elétrico, Chicão, mas a grande maioria está migrando. Você sabe que a procura pela Fórmula E, que é dos carros elétricos, teve uma corrida em Marrakech, aumentou muito. Tem o Grande Prêmio de Punta del Este, que eu já fui 2 vezes, e é espetacular. Assim, está aumentando muito a procura. Eu acho que se a Fórmula 1 não der uma... Ela vai para elétrico. Ela vai para elétrico. E outra coisa... A Ferrari anunciou estudos já para desenvolver o investimento hoje num carro caríssimo, a gasolina é um mico total. Tu vai vender uma sucata daqui. Em 10 anos não acabou. Vale mais nada. O carro a combustão, como nós conhecemos, em 10 anos acabou. Nem me fala nisso. O meu já anda cheio de problemas. O Vitorino tem 2 Deixa a dona Roberta fazer a manchete delas em material escolar. A manchete era justamente isso. A questão é que muitas famílias já estão se preparando para comprar o material escolar. E é aquela dica. Por favor, pesquisem. E tem alguns... sites, inclusive, algumas empresas que fazem pesquisa de avaliação de valores. E entre uma loja e outra, a variação de preços chega a 300%. E a ideia é o seguinte, é nós avaliarmos o quanto impacta nós pouparmos R$1 num objeto, centavos em outro. O que isso representa? Porque às vezes a gente pensa assim, é só R$1 de diferença. Isso impacta no orçamento e no cofrinho ao longo do tempo. Por exemplo, 3 produtos que chamam muita atenção pela diferença de preço. Foi avaliado que um giz de cera vem com 6 unidades, numa loja é R$1, na outra chega a R$14,90 o mesmo giz de cera. Uma cola de bastão, que numa loja custa 54 centavos, em outra chega a R$6. Uma tesoura sem ponta, de R$1,99 numa loja, R$16 em outra. É um absurdo essas mudanças. Então, assim, a dica também é que nós estamos num mundo compartilhado, cada vez mais. Então, assim, fazer, muitas vezes, a compra em conjunto. Se junta vários pais e justamente por ter uma quantidade maior, poder ir, muitas vezes, num atacado, comprar livros já usados, trocar uniformes, fazer esse compartilhamento, incentivar esse compartilhamento. E por que poupar? Eu fiz uma análise que é o seguinte, se a gente consegue poupar, vamos imaginar que uma lista de material escolar, já incluindo livros, uniforme, que fosse R$1.000. Se a gente conseguisse poupar 20%, a gente pouparia R$200. Se nós guardarmos de um ano, do nosso filho que tem 1 ano até os 18 anos, e colocássemos R$200 por ano numa aplicaçãozinha de renda fixa,
Quando o nosso filho tem 18 anos, a gente tem 5 mil reais guardado para dar para ele. Quer dizer, impacta sim. Qualquer realzinho guardado faz diferença. E essa é uma análise que a gente precisa ter ao longo de todo ano. Você sabe que essa fala da Roberta me lembrou uma que tem na internet muito interessante, viu, Chicão? Quer poupar o quê agora? A moça virou pro 50 e disse assim, você fuma? Eu disse, sim, desde os 19 anos. Você sabia que se você, em vez de fumar, tivesse poupado esse dinheiro, você compraria uma Ferrari? Aí o sujeito vira para ela e diz, e você fuma? Eu disse, não fumo. Cadê sua Ferrari? Doutor Ruschel, vamos lá. Assim, Perdão, não. Eu ia dizer, acho que quem tem filho possa querer. Como não é mais o meu caso, não é mais o meu não caso. tem filho. O Vitorino não tem filho. Ele mais quer ter uma Ferrari. Eu escutei a Roberta, acredito que sim, existe uma variação muito grande entre os preços dos materiais, mas assim, aí a gente analisa alguns dados. R$1,99 uma tesoura com ponta R$16, a gente sabe também que tem marcas e marcas da tesoura sem ponta e da qualidade e da durabilidade. É que nem homens e homens, né? Tem homens e homens, mas vão achar que é tudo igual, né? Não dá pra achar dizer que é tudo igual. Por exemplo, a caneta do presidente Bolsonaro é a mais cara do momento. E tem que comprar. Porque tem que ter. Só é chique quem tem a caneta do Bolsonaro. E ele ergue aquela caneta agora, tudo que ele assina. Eu posso falar de cátedra disso, porque o meu cunhado, casado com a minha irmã, ele é diretor comercial da Faber-Castell, e ele disse o seguinte, o que mudou o cenário é que os chineses entraram nesse segmento. E ele explicou, a Faber-Castell é a maior fabricante mundial de material escolar. E eles têm muito cuidado, porque a norma da empresa, o produto... E o produto tu vê que tem um diferencial. É mais caro, mas o giz de cera, ele dura, a canetinha também. O problema, sabe o que é, Carla? É o material tóxico. Os chineses, ontem, na hora do Brasil, se falava sobre os chineses não têm essa preocupação. Sim. O negócio dos chineses para fazer negócio tem que ser assim. É a canetinha a 50 centavos. Entendeu? Só que assim, essa massinha de moldar, não sei o quê, o gesso, a cerinha, contém material tóxico. Então, isso é preciso a gente olhar, porque não existe uma regulamentação no Brasil que seja cumprida. A gente sabe que tem umas regrinhas lá, da BNT, das normas técnicas, da Anvisa, mas ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Agora, uma parte interessante é essa história do uniforme, porque o uniforme é uma coisa muito cara e é uma coisa que a gente está sempre tendo que comprar, porque as crianças crescem e a gente de um ano para o outro tem que comprar tudo de novo. E os próprios colégios, Roberta, não sei se o colégio que a tua filha, a Violeta, estuda, mas faz isso, mas no colégio que a minha estuda, propõe algumas trocas. Então, tem o dia que as pessoas levam as coisas que já não usam mais e acabam trocando ou vendendo, enfim, e tem essa reciclagem, né? Porque é a época de realmente do compartilhar. Dona Carla, não precisa comprar tudo novo e depois jogar tudo pelo menos fora. Dona Carla, na minha geração era diferente. Os pais faziam os filhos tudo enfileiradinho e ia passando de um para outro. Hoje as pessoas fazem um filho, ficam 5 anos juntando dinheiro para poder fazer o próximo. É verdade. E aí não usa mais o material. O terceiro pegava a mochila toda rasgada. Os cadernos tudo rasgado, folha usada. Olha, tem um monte de brechó, assim, ou se não na escola, porque às vezes tem algumas escolas que não fazem, mas tem gente que faz. No próprio Facebook, tem mães, tem os pais que se juntam de determinado colégio e sabem que os livros normalmente são os mesmos, e aí já começam no próprio grupo no Facebook a fazer a troca. Esse livro que tu não precisa faz parte até da educação, de tu ensinar teu filho, olha, não rasura, porque tu pode oferecer esse livro, seja para trocar ou seja até para doar, quer dizer, fazer essa visão de compartilhamento. Mas aí não dá, porque daí tu compra o negócio do filho, tu tem que marcar, né, livro, né? Eu era daquelas que marcava, imagina o Ruschel sem uma... O Gustavo Vitorino, que tem PhD em criança, vamos ver. Eu queria fazer levantar a questão para as duas mães. Continua aquelas listas de material escolar que vem um rolo de papel higiênico, essa não pode mais, é proibido. Acabou com esse negócio, né? É que tu pode denunciar isso. Não, até porque não era em todas as escolas que faziam. Escolas particulares não estava demais. Agora, o que eles não conseguiram terminar ainda é assim, 1000 folhas A4, 1500 folhas.
Coisa que tu sabe que se a criança for 24 horas no colégio, não vai gastar. Não, daí vem Aquele 3 é pro trabalhinhos. escritório. É do escritório deles, é pra escola toda. Não dá. Doutor Ruxo, o senhor tinha me pedido a palavra. Dona Magda, ainda impactado com a manchete que O senhor trouxe... tem ficado muito impactado. Eu tenho me impactado, porque eu muito sensível. Eu não sei, o senhor está muito fragilizado. muito fragilizado. Né? A condição física O senhor sabe que fazer corte no corpo da gente, a gente se fragiliza muito. Mas o Parou? Eu só quero dizer... Tu está sentando bem, tá? Parou? Que bárbaro. Quero dizer que sobre a tese que o senhor Vitorino difundiu ontem sobre a minha ausência, me causou espécie, Dona Magda. Eu imagino, a mim causa espécie muitas coisas. Me causou espécie porque a sociedade porto-alegrense me questionou. Me questionou. Se tivesse que apresentar o local o suposto rompimento do... Não vou repetir a palavra. Não tem a qualidade, mas de qualquer maneira eu quero negar violentamente a tese trazida pelo doutor Então vamos à informação. Mas ainda impactado de que o então presidente, que o então ex-presidente, que já discutido bastante na bancada do Lula, tinha uma amante. Isso me preocupou, porque a bancada é contra isso, né? Nós nos revoltamos e nos resignamos. Eu sou completamente uma falta de respeito com a dona Marisa. Nós nos resignamos contra a traição, contra essa questão aqui. E aí eu fui ver a situação do seu Richard Mason. Um americano de 54 anos. Ele em segundas núpcias, ao contrário do doutor Vitorino, que está na 28ª núpcia. Esse está apenas na segunda núpcia. Mas queria engravidar. Sim. Queria engravidar, um direito justo dele. Ele? Não, ele queria engravidar. Depois do seu recolhimento ontem, eu até achei que depois das insinuações a meu respeito. Mas o seu Richard Mason... Pode acontecer nada se duvida hoje em dia. Estando nas segundas núpcias, queria engravidar. Pois não. E o casal tentava, pelo menos praticava, e não conseguia atingir o seu desiderato. O que foi? Vai pro exame, né? Sim. E aí o médico deu a morta para ele, Dona Magda. Ele tinha... Deu a morta. Não foi de montão. Deu a solução científica. Vamos perguntar o que é a decisão científica do Magda. Ele era estéril, Dona Magda. Ele era estéril. Seria um simples coitado. Não é? Seria um simples coitado se no primeiro matrimônio ele não tivesse tido 3 filhos. Opa! No primeiro matrimônio. Excelente a pergunta, Dona Magda. Como é que você vai explicar? Eu imaginava que alguém fosse me fazer essa. Eu imaginei que alguém fosse me fazer essa pergunta. Ele tem cibrose cística, que já nasceu com ele, ele não pode ser pai. E no primeiro matrimônio ele era pai de gêmeos e mais um outro ligeirinho que nasceu. Ligeirinho é bom. Gêmeos tem gêmeos e ele foi e questionou a sua então ex-senhora sobre o que teria acontecido. Patrimônio, trataremos disso. Tudo vai terminar no dinheiro. Tudo vai terminar no dinheiro, Sim, Dona vamos lá. A história é boa. Ele foi questionar a sua ex-senhora o que teria acontecido, é o que ela garantiu. Então, tinha que ir para o desempate. Foram para o DNA das 3 crianças. Fomos. Que nervosa ali. Não, eu tô ali, tô sofrendo junto, tô acompanhando ali. Da BBC, a BBC tá aí para vocês acompanharem. Aí foram ver as 3 crianças e Dona Magda. Não eram dele as 3 crianças. É uma grande novidade. Não eram dele as 3 crianças. E? Isso deu, então, fora lustrar as guampas, que é a única coisa que lhe sobrou. Mas ele entrou com uma ação contra ela, Gustavo. Eu gostei do ligeirinho. Porque eu sempre trago, na verdade, é uma questão jurídica. Ele entrou com uma ação contra ela, porque quando do divórcio, coube a ele uma indenização de $5 milhões, porque era um casal, era um senhor de posse. Ele pagou uma indenização para ela de $5 milhões para acertar essa dissolução conjugal lá, porque tinha pacto antinupcial, né? Então, lógico, ele entrou com uma ação e conseguiu, então, a procedência da ação da devolução de parte desse pacto, então, provando a infidelidade e o mau comportamento. A parte lamentável disso é que esta ação acabou virando notícia nos Estados Unidos, a própria BBC narrou, e os 3 filhos ficaram contra ele. Então ele virou uma grande novela mexicana, isso porque ele manifesta seu desconforto, seus filhos não lhe convidam para o casamento, não lhe convidam para a formatura, ele perdeu o contato com esses filhos. Ele queria mais filhos e acabou perdendo os 3. Ele acabou perdendo os 3 quando ele, nesse episódio, foi o traído, né? Ficaram do lado da mãe. É engraçado, a gente brinca, mas é uma vida. Isso dá um filme. Mas isso exato. Tem várias reflexões. Por dinheiro, ele perdeu os filhos. Por dinheiro. Quem cria. Pela briga, entendeu?
E é Como é que foi só o dinheiro? Eu acho que é, o Vitor Internacional. Pai Eu é acho que que tem um cria. componente de Ele não é possível que ele dignidade. não tenha, não tivesse Ele nenhuma... pode ter raiva da ele criou ex-mulher, como mas as filho. crianças não têm nada a Amor ver aos com filhos, isso. ele mas, devia cara, ter. mas Tinha um vínculo. E outra coisa, esse advogado... Não, mas podia ele ter está, colocado uma cláusula. ele que está reclamando Concordo. que os filhos ficaram do lado da mãe e não querem o convívio Mas com ele ele. não era pai. Porque Mas é ele trocação levou em consideração judicial. a questão Mas aí tu não te apega. Estamos falando da mesma Sim, coisa. mas não era pai, né? Mas então Ah, não, era mas- pai. Era pai. Não, era Criou, pai. Criou. Não tem assim, não era pai biológico, não tem realmente, segundo, né, o direito, o porquê ficar mas no bancando. Brasil teve um juiz de Goiânia mas Goiânia lá tem a que- parte Afetiva, como é que- que e vou ele dizer poderia ter Porque mantido. eu penso que e também, até porque tem posses pra eu isso. Ficou penso com raiva que, da mulher. eu penso que esses filhos ficaram filho da- muito magoados. É o pai que eles conheciam também. É como se os filhos e a mãe E quem fossem era uma o pai? quadrilha. Descobriram quem era o pai? não sei. Não, e ele isso é interessante, tem mais um capítulo. esse aqui é o pai. Ele acredita, depoimento dizer que a dele, Janete que teria tá que se ser, revirando no caixão teria agora que com essa ser alguém história. muito próximo, porque ele teve uma relação de 20 anos de Bah, matrimônio bem com essa próximo mulher. mesmo. Teria que ser alguém próximo para fazer não um filho, Dois, mas né? fazer 2 filhos. E ele, então, foi- Então ele ofereceu uma gratificação, ele está oferecendo uma gratificação para quem dê informação, uma informação por $6.500 para quem der alguma informação sobre Mas o cara é um paradeiro. barraqueiro. Mas por que ela não assume? É um barraqueiro. Esses filhos não podem querer saber dele Mas, mesmo. Quer dizer, assim, ó, Porque não é uma denúncia, Por que, agora que a quem mulher vai não expor? tem? E Por o que, que a vínculo- mulher não tem um restinho de dignidade nessa hora e diz, olha, trair, pronto, está provado cientificamente, o pai é o fulano. Acho que ela que teria que ter dignidade nesse momento. Sim. A matéria é Então, mas controvertida. ela não Gustavo quer Tony, tu expor, tá por querendo que que não? tenha dignidade uma mulher que escondeu Indigna. durante muitos anos que os filhos que o homem criou como os filhos não são dele. Mas E certamente... ela continuou com o outro do lado Mas, porque ela fez outro mas filho, certamente Gustavo. os filhos estão cobrando Ou pode dela. ser filho de outro pai. É. Sim, Eu quero também. saber quem é o meu pai. Agora, nessa Isso aí é história... problema É meu deles, pai. mas não precisava brigar com o tiozinho ali que criou. Também tem o seguinte, né? Tiozinho criou. Também tem o seguinte, será que ela sabe quem é o pai? Ah, bom. Também tem. Obrigada. da índole da excelente, pessoa. excelente. Vai que a moça faz... E aí, se a moça não sabe quem é o pai, os filhos têm que ficar de mal com ela. Com todo mundo. Fazia Os filhos é que Acho que ficaram esses sem filhos pai. têm que sair pra rua porque senão eles são filhos das macegas. Esses são os típicos filhos da... Bom, é o Não. seguinte, o Mário É um Marcelo- problema. Não, o senhor não olha pra mim depois de dizer isso, essa Não, eu barbaridade. quero dar uma notícia importante. Então, por favor. Escrever uma notícia importante. É uma vírgula que eu coloco. Dois sindicatos em São Paulo estão fazendo confusão. Um deles é os sindicatos metalúrgicos, claro. Está ameaçando os metalúrgicos que não querem pagar o imposto sindical e a contribuição sindical, ameaçando retirar deles todos os benefícios obtidos no acordo, na convenção coletiva, no acordo coletivo. Alegando que foi o sindicato que fez esse acordo, coisa e tal, e quem não estiver pagando, quem não pagar, não vai ter direito a isso. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo já entrou em campo, já disse que isso é ilegal. É o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Informática e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, esses dois que estão fazendo as ameaças. Um está fazendo ameaça velada, que é o Sindicato dos Trabalhadores na área de Informática. E o Sindicato dos Metalúrgicos colocou numa própria carta endereçada aos sindicalizados, aos metalúrgicos. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo está investigando, já disse que é ilegal, já se colocou, o promotor responsável pelo caso já disse que é ilegal e que isso sirva de exemplo, porque tem sindicatos pelo Brasil que estão sem grana, diretoria, sindicalista que está sem grana, gente que não trabalha há muito tempo e é dono do sindicato. Esses caras estão começando a usar esse artifício, ameaçar categorias profissionais por conta de acordos coletivos. O sindicato faz um acordo coletivo porque é sua atribuição legal, não é favor de ninguém. Para ele sobreviver, ele tem que atrair associados. Oferece assistência médica, assistência odontológica, assistência jurídica. Que é exatamente, tem que oferecer serviço. produto, né? Faz como as unions americanas fazem. As unions americanas são enormes, poderosas, mas por quê? Porque eles dão serviços. Aí o sujeito, em vez de pagar um plano de saúde, ele paga o sindicato. Porque ele tem tudo o sindicato. E o Só sindicato que o não sindicato- deixa de receber as beirinhas dele, do prestador, mais do sindicalista. Sim, claro, ele consegue desconto, consegue... exatamente. Então, assim, nos Estados Unidos, o grande concorrente dos planos de saúde são os sindicatos, as grandes unions, né? Que oferecem as estruturas. No Brasil, não. O Brasil, o país dos sindicatos,
criaram o esquema da vagabundagem. Tem que pagar, está aqui na lei, tem que pagar. Aí botam os advogados lá para cobrar, executar todo mundo e tem que pagar. Os caras não estão acostumados a conquistar. Dirigir sindicato exige gestão. Exige profissionais especializados nisso. Então, um conselho aos sindicatos: corram atrás, conquistem sindicalizados. E, Gustavo, eu quero dividir contigo, tu sabes que eu tive uma experiência no jurídico do Banco do Brasil e conheci muito dessa legislação, né? Sem dúvida alguma, qualquer decisão, qualquer acordo celebrado pelo sindicato, ele beneficia toda a sua base, né? Todos aqueles que estão. A única distinção que talvez possa se fazer, aí se sejam as ações jurídicas que um sindicato verse contra buscando algum benefício, aí volto a dizer, uma decisão judicial, onde aí sim só os sindicalizados, mas qualquer outro acordo celebrado é exatamente como tu dissesse, toda a classe é beneficiada, toda a categoria é beneficiada, e excluir é uma ilegalidade, né, sujeito a sanções não só trabalhistas, mas também na esfera penal. Muito bem. Pela primeira vez eu vejo o Ministério Público do Trabalho se colocar contra sindicato. Não sabe. Mas é o de São Paulo, né? Bom. Porque o daqui adora sindicato. E aí, Carla? Tá dando bola pra minha mulher, eu meu pão de alho. Do pão de alho. Olha, nunca se comeu tanto pão de alho. O que eu sei é que tu não comeu esse pão de alho porque eu não tô sentindo o aroma. É verdade. Eu não me dou muito bem com alho. Eu adoro. O Oscar também não. Mas Parou? o fato é... Tu tá com febre de Vitorino? Eu quero me desculpar. Desculpe-se. Já me desculpei. Vamos lá. Deixa a Carla falar. Qual é o problema do pão de alho? É que a Vigilância Sanitária, enfim, a Prefeitura fez uma operação e interditou uma fábrica ilegal de pão de alho e recolheu vários rótulos e as condições realmente não eram nada agradáveis desse local, né? Então, olha aqui, ó, presença de uma caixa de passagem de esgoto aberta no estabelecimento, ausência de pia e kit de higienização para as mãos de manipuladores, sendo que alguns utilizavam roupas muito sujas. Os temperos eram guardados sem identificação de lote. O local estava com uma câmara fria para manter os pães com alho prontos e embalados, mas a vistoria constatou que o aparelho estava desligado em função do barulho produzido pelo motor. Nesse calor... Olha o perigo. Por causa do barulho. Tipo, não interessa a saúde. A ideia faça o pão de alho na sua casa. Pegue e compre o cacetinho, pode ser integral, pode ser o normal, pode ser a baguete. Faz o pão de alho, bota a manteiga, pica o alho, bota algum tempero. Com óleo picado também, é só misturar. Pode ser, mistura e faz em casa, que daí não tem problema. É mais seguro, né? Exatamente. E essa margarina que eles colocam é terrível. Como eu digo, é banha de urso. Não é, porque é uma coisa que tem um gosto, não sei o que, eu acho que é de urso. É uma coisa muito estranha. Eu acho que é banha de urso. Magda, a senhora tem ido ao aeroporto, trocando de assunto? Não tenho ido. Nem para olhar o sobe e desce dos aviões. Porque a Fraport desligou os ares condicionados. Por que? Tá fazendo economia? Não, eles vão trocar todos e colocaram uns até tomei nota aqui, ó, condicionadores evaporativos. Eu não sei exatamente. Aqueles que molham a gente? Eu não passo nem perto dos meus cabelos. Não é o sistema de ar. Não é o que eles vão botar, é o que eles botaram por provisório até trocar. É aquele vaporzinho. É do vaporzinho, tô te dizendo. Mas assim, a verdade seja dita, a Fraport transformou o aeroporto num canteiro de obras, né? Eles estão fazendo estacionamento, estão ampliando ali, estão... O que está faltando é boa vontade da EPTC, né? Porque, bota tu acha, Gustavo Vitorino? Bota o cara lá para ficar multando, Pô, esses dias... eu vou contar aqui, um amigo meu, Ruxo, tu não vai acreditar, ele tomou uma multa em frente ao Gondoleiros às 2h30 da manhã, porque ele estava com uma roda em cima do meio-fio. Agora, é muita vontade. Isso é estatística, é isso que eu não me conformo. Essas coisas que são irritantes. Isso aí é cara que precisa. Não é pedagógico. Isso é estatística. Isso é cumprir. Eu usei a expressão estatística, mas é cota. O termo correto é cota. Como é que alguém vai multar um sujeito 2h30 da manhã porque está com uma roda em cima da calçada, em frente ao Gondoleiros, quando a gente sabe que no final de semana tem evento e fica cheio de carro ali em cima da calçada. E é difícil de ainda estacionar. É um absurdo. Desculpe a sinceridade, mas isso é cobrir cota. Essas coisas que provam que aquela notícia que a Carla deu aqui há dias atrás, do sujeito que diz, a gente tem cota sim, tem que multar sabe? E eu mantenho aqui a minha opinião. Um azulzinho tem mais poder que um desembargador.
Tem mais poder como desembargador. Pra mim não tem mais nada, não de carro, não vale nada. Porque eu duvido. Eu faço as barras seguras e ofendo eles. Duvido alguém. Não tô nem aí pra eles. Não pode, tô nem vai aí, ser preso. vem prender, tudo bem. Vou pro boxe, eu não bato os caras. Derrubou a tese do Vitorino. Esses caras só fazem sacanagem. Derrubou a tese do Porque Vitorino. não pode multar. Deixa eu te fazer uma Eu pergunta. não tenho carro. Pode, Graças a Deus, não sou chega mais escravo pra frente aqui, chega mais pra dessas frente. carroças aí, entende? Fica assim mais ereto. Olha, Tá bom, tá bem. Eu quero te perguntar uma coisa. Tu não tá nada bem. Não, mas tô ótimo, meu amor, Que irmão. cada vez que tu fala hoje, tu fica Mas vermelho, parece um peru. Eu tenho não, medo que tu tenha uma não, convulsão. Tu quer fazer a mesma cirurgia ginecológica? Parou, Gustavo Vitorino. Não, dispensa isso aí. Aí troca de sentar depois. Ai, não dá. Não tá nem aí. Doutora Roberta. Magda, Não, prestou atenção. Deixa assim. O que posso- foi? Você vê depois no Ah, não, site. não, me dá direito à defesa, dona Olga. Não, já perdeu Eu tenho o o estatuto do E agora é idoso a a hora meu da favor. doutora Roberta. Muito Sabe justo. por quê? Porque o senhor não está prestando atenção no Muito programa, justo. o senhor não tem direito. vai pro SOI, né, Magda? A senhora Vamos lá, soubesse, doutora Roberta. a senhora soubesse quantas Sim, frentes eu estou Roberta. atendendo simultaneamente. Vamos lá, ô, Roberta. Eu gostaria de repercutir a manchete que a nossa Aninha trouxe a respeito do presidente da Argentina que esteve no nosso país e foi realmente uma visita muito importante. A Argentina tem mais interesse do que o Brasil tem na Argentina, ainda que nós somos o principal, a Argentina é o nosso principal destino de produtos industriais. Ele é o terceiro principal parceiro comercial nosso, só apenas atrás da China, em primeiro lugar, e depois dos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma visita importante. O Bolsonaro estava claramente muito feliz, me parecia até mais feliz do que o próprio Macri, no momento que eles fizeram o pronunciamento para a nação. E chama muita atenção que, assim, o Paulo Guedes, logo em seguida que houve a eleição do Bolsonaro, ele colocou claramente, dizendo que o Mercosul não seria o foco dos projetos econômicos num primeiro momento. E ele se referia muito à questão de que é um bloco muito heterogêneo, tem realidades muito diferentes e toda vez que o Brasil faz uma negociação e que envolve o Mercosul, precisa atender a todo esse bloco, que é muito heterogêneo, como acabei de colocar. O que acontece com a Argentina? Ela é um país que está em recessão. Eles estão precisando mais de nós do que nós deles. E até tem uma brincadeira que os argentinos dizem que se o Brasil tem uma gripe, ocasiona uma pneumonia na Argentina. Em razão do quê? A Argentina está hoje com a segunda maior inflação da América Latina, perdendo apenas para a Venezuela. Eles tiveram uma inflação de 47,6% e o PIB deles está em 2,6%, recuou 2,6%. Então, eles têm muito interesse, chama muito atenção a postura política do Macri de não ter vindo na posse do presidente Bolsonaro, muito porque a gente sabe que ele quer um apoio da centro-esquerda argentina nas eleições próximas, que possivelmente ele quer se candidatar à reeleição. Então, tem um movimento ali delicado e que a gente percebe que nós estamos muito bem posicionados, tanto diante da Argentina quanto diante do Mercosul. Falando em posicionados, o nosso telespectador assíduo e participante, Sérgio Cunha, que mora na Zona Sul, ele até mandou, na verdade, ontem um e-mail sobre o assunto que nós tratamos ontem, estamos tratando hoje também, que é a posse da arma. Ele diz o seguinte: eu vivi num tempo em que o muro da minha casa no Jardim Botânico era de 1 metro, meu avô tinha arma, meu pai, meus tios, nunca ninguém matou ninguém. Mas também nunca ninguém pulou o muro da minha casa. Hoje... Tá explicado. Ele é ótimo, né? Tá explicado. Hoje tenho grade, câmeras, fios elétricos e nada resolve. A única coisa que resolve mesmo é a arma que sempre tive. Afinal, criei 2 meninas sozinho. O PT mudou a lei e desarmou o país inteiro. A bandidagem tomou conta. Agora, Bolsonaro só está devolvendo as coisas aos seus devidos lugares. Só que parece que alguns jornalistas nunca viram uma arma na vida e protestam sobre um tema que não sabem que já existiu de forma maravilhosa. Quanta hipocrisia.
Falando... O Chicão tem razão. Quando o Chicão reclama disso, o Chicão tem razão. O doutor Ruschel não tem razão. Nós temos que criticar a imprensa, porque 80% a 90% da imprensa está abusando de bater no Bolsonaro. Em 2 semanas de governo já destruíram o cara, todo dia tem paulada nele. Pô, esse negócio do porte de armas, da posse de armas... Posse de armas é um negócio... O negócio estava caindo de maduro. E digo mais, teve gente que botou assim, Moro é derrotado e não sei o quê, ou cisânia do governo, Moro... O próprio Moro disse, olha, nós colocamos as suas opiniões, eu tive algumas colocações que não foram aprovadas, outras foram aprovadas. Outros ministros tiveram opiniões, foram aprovadas. Isso é a construção da democracia. Mas eu vou ter que te falar uma coisa, Vitorino. O Onyx Lorenzoni, na sua comparação com a questão das crianças, liquidificador. Dizer que o liquidificador é a mesma coisa que uma arma, não existe. Tu tem que botar na tomada, tu tem que botar o dedo, tu tem que apertar. Não é. Sabe por quê? A arma se guarda descarregada e travada. Se o Chicão Tofani tiver arma em casa, ele vai saber usar. Porque o liquidificador ele só não sabe. atirador de faca. Não, para. Aquela faca estilo Rambo. Eu durmo com uma embaixo do travesseiro, outra embaixo da cama. Ai, tô até com medo. Olha, eu outra vez que eu dormi com alguma coisa na minha cama, eu estraçalhei. Aí não tem problema de porte, de bababá. Como é que é, Chicão? Tu é engolidor de faca? Tirar a faca. Não, Chicão, presta atenção na graça que eu tentei fazer. O Chicão tem arma e tem liquidificador. Pra ver como não é a mesma coisa. Ele é mais o perigoso. Chicão sabe usar a arma e não sabe usar o liquidificador. Te lembra que eu te contei? Ele não sabe. Não sei ligar a Magda das duas. O Onyx Lorenzoni foi bomba abaixo até. Dona Magda. O Chicão não sabe usar. Ele picou a banana toda pra depois botar ali pra fazer. Dona Magda, O Chicão é mais perigoso do liquidificador. Dona Magda, fui citado, quero exercitar meu direito de defesa aqui, Dona Magda. Eu acho que hoje essa questão ela se tornou irrelevante à medida em que ela já está decidida, e eu acho as minhas discussões, aí falo em nome do Ayrton, né? As minhas discussões, elas nunca são políticas, elas são personalíssimas, né? Elas objetivam alguma coisa. No momento que a decisão foi tomada, e assim o será, eu não vou ficar agarrado na tese para provar que eu estou certo. Nós estamos tratando de vidas. Então, esse assunto, ele passa a entrar em vigor, nós teremos um período de abrangência de 6 meses, 1 ano para aferir, e aí nós vamos ver se der errado. Vou lutar pela revogação. Se der certo, que bom, se diminuir a criminalidade. Não sei, Sim, eu acho que quanto mais disponibilizarmos armas, mais possibilidade de conflito tem. Mas volto a dizer, eu reconheço esta questão como superada porque o decreto está vigorando. Okay. Então eu já fugi dessa discussão porque para mim ela está superada. Ainda sobre o tema, só para fechar. Não, mas deixa o Marvin falar, ele vai falar sobre o liquidificador. É sobre esse assunto que você ia falar? Não, vou falar de outra coisa. Não, ele quer esse assunto. Eu quero só ter a preferência. Eu quero só encerrar o assunto rapidinho. Já conversei com algumas pessoas, a Polícia Federal vai ter resistência. Vai ter. Né? A burocracia vai... O Bolsonaro... Não vai ser tão mole assim. Vai ter... Tem outra burocracia, Gustavo, o preço da arma. Que é a pior. De 5 a 10 mil. De 5 a 10 mil, tu já restringe. Não é só o preço da arma, é onde comprar. Porque também. nem tem loja de arma. Antigamente tinha até a foto arma. Não vai se popularizar. Agora, corre-se o risco de que aqueles que efetivamente querem usar, seja para o bem ou seja para o mal, esses sim terão 5 a 10 mil. Vão continuar comprando. Até porque o vagabundo não tem arma registrada. Mercado Negro. Pois não, doutor Mário. Atenção, pare-se, calem-se todos quando o Mário fala. Que importância. Ontem, quando eu fiz o comentário, trouxe aqui a revista Isto É e mostrei a capa da ex-namorada do Lula. Amante pode ser. Não seja assim, grosseiro. Com a boca não pode. A minha referência, ela não é por ela ter sido amante do Lula. O Lula já teve uma outra amante, né? Outra amante? Claro que ele teve uma filha chamada Lulian. Isso. De Lula e Miriam, que aí fizeram a composição do nome Lula. Miriam, Marisa, não dá, entendeu? Miriam, aí já não dá. Marisa não combina. Aí houve uma série de histórias e tal, não me interessa. Mas foi que ele coloca essa amante dele para ser a gestora dos negócios da presidência da República
lá em São Paulo. E este é o grande problema dessa senhora, que tem uma série de imóveis, etc. Agora não consegue pagar nem mais o condomínio, está devendo R$4.500, segundo a revista e segundo as informações prestadas pela própria... se faz de coitadinho, tá tudo dia lá fora. Ela ia a Portugal, tinha conta... Não, ela viajava junto. Ela ia sempre. Ela ia junto. A dona Marisa ficava comprando vestido nas boutiques de luxo e ela ia viajar com ela. Eu acho que ela se prestava a isso, ele se prestava a isso e a dona Marisa também se prestava. Em 2006 também se prestava a isso. Mário, você conhece a história? Uma coisa na história é comum. Todas as mulheres dos esquerdistas, o homem de esquerda, ele tem mau gosto. A mulher é sempre feia. A mulher de Mao Tse Tung é um horror, de Khrushchev é um horror. Mao Tse Tung. O Daniel Ortega é um horror, Maduro é um horror. A direita não, é Trump. É só mulheres lindas. Não, o Chicão se superou. O Chicão estava falando de Fórmula 1 e acabou no PT. Vou dizer uma coisa. Mas que paixão, velho. Eu vi uma fotografia. O cara tá falando de Fórmula 1. Eu vi uma fotografia da Dona Marisa, a Dona Marisa, quando Lula conheceu ela. Só um pouquinho, ela. Mari, para um pouquinho, ok? Recomeça. A Dona Marisa, quando o Lula conheceu a Dona Marisa, a Letícia, ela tinha 20 e poucos anos, ela era recém-viúva e tal, que eles se apaixonaram, ela era uma moça bonita assim, senhor Chico. Não é, querido, olha a Dilma. Todo cara da esquerda é feio, pergunta pro Vitorino. A Dilma é a rainha da Daniel mandioca. Ortega, a mulher dele é um horror. Tu te acha o Brad Pitt? Não, mas olha... Olha o fair play. Essa concorrência aí é um horror. Essa concorrência aí. Cuspiu na guria ali. Não. É coisa de esquerda. Me devolve a Aninha pra cá pra sentar comigo e a doutora Roberta aqui, pelo amor. Tira essa menina daí. Currículo aqui. Tira essa menina do meio desses dois aí, dona Mari. Porque não tem ninguém. Tem jacaré em casa. É a cara. Não, mas não é, querido. Eu é a grife. A grife vai mais Então, dá licença, É que tem nem os Jorge aniversariantes. Armani. Querido, tá? Se tu é tudo isso, tu não precisa discutir. Mas é verdade, Mas deixa. que a moça não sabe. Perdoai-os, eles não sabem o que diz, fica quieto. Eu vou entrar na justiça pedindo uma liminar para a doutora Ana Vice sentar comigo e a doutora Roberta. Vou lhe fazer uma pergunta. Quando uma mulher é casada com um jacarão, não é jacarão, um homem horroroso, o que ela faz? Não sei, querido, eu sou mulher. Não, mas eu perguntei pra dona Mari. Você tem grana, ela Posso dizer, eu não me casaria com ele. Vamos aniversariantes Vamos lá. logo Primeiro, antes que tu tirasse Fulgêncio fora. Batista. Vamos lá. Ditador. Primeiro foi presidente eleito, depois ditador da Bela Cuba. Ele era um fracote. Ele é um fracote. Um borracho. Porque ele tinha todas as condições, inclusive o exército, para poder repelir a invasão em Cuba. Principalmente ele puxou o carro, foi embora, pegou um avião e foi parar na Costa Rica. Hoje ele estaria de aniversário. Segundo, o Chicão pode falar bem, Eduardo Frei Montalva, político chileno, que foi presidente do Chile antes, ele foi depois, o filho Montalva, né? Foi depois do Salvador Allende. O pai, o Eduardo Frei, que foi anterior, foi um bom presidente? Ele deu a estabilidade que o Chile estava precisando naqueles momentos, porque a metade do Chile estava dividida e a outra metade não. Então, Allende, o Frei foi um grande estadista, veja. Vamos lá, outra coisa, Older Casarré foi um pelotense que foi embora para o Rio de Janeiro, fez sucesso na Rede Globo. Estava fazendo novela, fazia escolinha do professor Raimundo. O que aconteceu com o Casarré? O Casarré estava no apartamento dele, ali em Copacabana, na ladeira dos Tabajaras, o Vitorino conhece bem, ali na subidinha, em Copacabana, estava dormindo, aí uma bala perdida entra pelo vidro, mata o camarada dormindo. Simplesmente morreu, acabou o cidadão. Isso pode acontecer com qualquer um de nós hoje em dia. O Jô Soares de aniversário hoje, completando 81 anos de idade. Nossa. O Jô Soares. O tempo passa para todo mundo. E eu quero fazer uma homenagem também, além do Jô Soares, ao Ricardo Darín, o grande ator argentino, cujo filme El Secreto dos Ojos ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Os argentinos até isso estão na nossa frente. Nunca conseguimos esse galardão de ter um filme nosso como um oscarizado. Então, o Ricardo Darín, que é um maravilhoso ator, está de aniversário hoje. E parabéns, assim vamos Darín. encerrando nossa Atualidades Pampa de hoje. Voltamos amanhã com muitas saudades, com muitas atrações e muitas novidades. Estejam conosco. Boa noite.